Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Sil, começamos o programa de hoje dizendo que deputados estaduais cearenses e até federais fizeram o maior escarcéu quando a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou um aumento considerável, realmente absurdo, nas contas de luz do estado do Ceará. Foi uma forte gritaria que motivou a iniciativa do deputado federal Danilo Forte de apresentar um projeto de lei complementar aprovado às pressas no Congresso Nacional, reduzindo a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é cobrado pelos estados e aqui se cobrava nas contas de energia, comunicações e combustíveis. A partir daí, da aprovação desse projeto de lei complementar, a gritaria foi dos governadores, que perderam renda, pois o ICMS nas contas de luz, telefone e internet, além dos combustíveis, era realmente abusivo. Agora, no dia 29 do mês de setembro, recém-findo, último dia útil daquele mês, a ARCE, que é a Agência Reguladora do Ceará, concedeu um segundo reajuste nas contas de água e esgoto cobradas pela CAGES para todo o estado do Ceará. A ARCE atendeu na íntegra o pedido de aumento feito pela CAGES e a conta de água e esgoto já está mais cara em 14,39%. O aumento anterior havia sido de 3%. Se somarmos os dois aumentos, nós vamos acabar com um aumento de 18%, porque os 3 mais 14,37 acumulados dá exatamente 18 ou pouco mais de 18%. Um absurdo, levando-se em consideração que a inflação do ano não chegou à metade disso. Ontem, alguém falou na Assembleia sobre o aumento da conta da água, mas não se citou que a responsável pelo aumento foi a ARCE, a Agência Reguladora do Ceará. A agência reguladora, que mais parece um cabide de emprego, a ARCE, Agência Reguladora do Ceará, mais parece um cabide de emprego no que diz respeito aos conselheiros, comandado por um preposto do presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão. É fato que as agências reguladoras não foram criadas para unicamente defender o consumidor. Na realidade, a função das agências reguladoras, como o seu próprio nome diz, é compatibilizar os interesses dos consumidores com os das empresas prestadoras do serviço. O voto longo do conselheiro Jardson Cruz, concedendo o aumento de 14,39% na conta da água, limita-se a defender o pleito da CAGES
Vamos ouvir parte do final do voto desse conselheiro. Dessa agência reguladora sempre zelar pelo estrito cumprimento das normas pertinentes, resguardando, assim, a legalidade das decisões tomadas. Desse modo, é de se considerar pela admissibilidade da revisão extraordinária da tarifa média a ser praticada pela CAGES na prestação de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Diante dos fatos acima expostos, senhor presidente e senhores conselheiros, voto pela aprovação da minuta de resolução em anexo, que estabelece a revisão extraordinária do valor da tarifa média de água e esgoto aplicada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará no valor de 5,82 por metro cúbico. A autorização hora recomendada implica o aumento tarifário médio na ordem de 14,39%. Também aproveito a oportunidade, senhor presidente, para acrescentar aqui ao voto de forma verbal, mas já colocando após no próprio voto, que acolho e tenham como base os pareceres da Coordenadoria Econômico-Financeira e da Coordenadoria de Saneamento Básico, o qual acolho como base integrante deste voto. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito bem. No curso do seu voto, o conselheiro Jadson disse que houve uma audiência pública antes da decisão da ARCE, houve uma audiência pública. E esta audiência pública, ou dessa audiência pública, atentem bem, só participaram os servidores da CAGES, e da ARCE. Foi uma audiência pública secreta, né? Porque só para os servidores da CAGES que, naturalmente, não iam se opor, porque uma das alegações era melhorar a remuneração do pessoal da CAGES. A CAGES é uma empresa rica, nós já dissemos aqui em outra oportunidade. Uma das duas empresas ricas do estado do Ceará e que gastam muito bem, e que precisam de uma fiscalização mais percussiente para saber para onde esse dinheiro está indo. A CAGES tem dinheiro em caixa. É evidente que ela precisa ter dinheiro em caixa para fazer investimentos, mas a CAGES é uma empresa diferente das empresas privadas que existem para obter lucro, prestam bons serviços, vendem bons materiais, mas visam o lucro. No caso da CAGES e do DETRAN, não. Eles têm a obrigação, primeira, antes de acumular riquezas, eles têm a obrigação primeira de prestar um bom serviço aos cearenses. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que acontece no Congresso Nacional, parcialmente concluiu os seus trabalhos ontem. Agora, a relatora, senadora Elisiane Gama, vai concluir o seu relatório para apresentá-lo no próximo dia 17. Não será fácil aprová-lo. Relatório paralelo pode surgir, mas, em resumo, a CPMI deixa muito a desejar, embora tenha sido objeto de descoberta de alguns outros crimes, além do que foi o de 8 de janeiro, com o quebra-quebra na sede dos três poderes da República, em Brasília. A coluna política do jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje, trata dos instantes finais da CPMI. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a CPMI do 8 de janeiro teve seu fim extraoficial ontem, pois não haverá mais depoimentos nem votação de requerimentos. Com isso, a comissão vai terminar sem ter acesso aos relatórios de inteligência financeira do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. Também não serão ouvidos o general Braga Neto,
o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o coronel Sandro Augusto, da Força Nacional. Agora, os defensores do governo focam o relatório da senadora Elisiane Gama, enquanto os bolsonaristas trabalham no texto paralelo redigido pelo deputado delegado Ramagem, do PL. O documento final da CPMI será lido em 17 de outubro e votado no dia seguinte. O presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, já avisou aos pares que não aceitará pedido para encerrar a discussão na apresentação e votação do relatório. Muito bem. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Ainda sobre a CPMI, ontem o deputado federal Arthur Maia, presidente dessa comissão parlamentar mista de inquérito que apura ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro passado. Pois bem, o deputado Arthur Maia descreveu o que está previsto para o capítulo final da investigação sobre esses atos de vandalismo do dia 8 de janeiro passado. Vamos ouvi-lo. A gente faz, para não ficar essa discussão aqui em suspenso, etc., a gente pode combinar que faremos, então, a leitura do relatório na terça, né? Caso a leitura do relatório e do voto em separado. Caso haja pedido de vistas, será dado vista de 24 horas. E nós retomamos a discussão na quarta-feira e fazemos a discussão e a votação na quarta-feira. Na quarta. Será dado vistas de terça para quarta. E quarta-feira a gente vota. Presidente, vai terminar a terça. Discussão e votação. Mas na quarta a gente debate e vota ou a gente vai debater na terça? Isso que não, se tiver, veja só, se não tiver pedido de vistas, a gente inicia o debate na terça. Mas certamente terá. Então eu darei vistas pelo prazo até às 9 horas do dia seguinte. Inicia a discussão na quarta e votação na quarta. Faz a leitura. Já fica mantido a leitura do relatório e do voto separado na terça. Se houver pedido de vistas, eu darei vistas até às 9 horas da manhã do dia seguinte. E aí, no dia seguinte, às 9 horas, nós iniciamos a votação e a discussão e a votação. A leitura do voto separado também na terça. Também na terça. E na quarta, caso haja pedido de vista, que certamente haverá, nós reiniciamos, nós daremos vistas até às 9 horas da manhã do dia seguinte, onde faremos a discussão e a votação, portanto, dia 18. Bom, aí nós ouvimos o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o deputado federal Arthur Maia. Vamos ver o que é que vai dar na próxima semana com essa apresentação desse ou desses relatórios. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos sobre a destituição de Cid Gomes da presidência do PDT, que é levada à tribuna da Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará. Deputado lembrou que o PDT é o partido com maior densidade no estado, com maior número de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. E além do senador Cid Gomes, que, em suas palavras, é o principal líder da agremiação aqui no estado do Ceará. Temos que Lia Gomes, também deputada aqui da Leste, chama André Figueiredo de ditador e defende que o partido esteja na base do governador Elmano de Freitas.
Apesar de seu depoimento alinhado a Cid Gomes, Lia afirmou ter convivido bem com os irmãos Cid e o ex-presidenciável Ciro Gomes, que buscando separar a vida familiar da partidária, embora seja complicado, embora haja divergências profundas que têm sido expostas por Ciro e Cid. Eu não participo dessa cisão, explicou a deputada. Fernando Santana chama Enel de caloteira e anuncia visitas a outros estados brasileiros para investigar a empresa. Ainda de acordo com ele, a empresa se comprometeu a fazer investimentos da ordem de 6 milhões de reais para a melhoria de serviços. No entanto, ele avaliou a proposta como conversa fiada, uma vez que o lucro da empresa seria mais de 630 milhões de reais. Na última segunda-feira na próxima segunda-feira haverá oitiva da CPI da Enel com o Sindireletro e na terça-feira, no dia 10 de outubro, com membros da APRESE. Para o opositor, usina de dessalinização na Praia do Futuro vai afetar a internet de 99% do Brasil. O deputado Sargento Reginaldo acredita que o assunto é delicado e pode afetar a internet. Ainda de acordo com ele, a água ficaria mais cara após a instalação dessa usina e que todo o estado pagaria pelo consumo de apenas 30% da população de Fortaleza. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que Lula atuou em operação para banco emprestar cerca de $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Javier Milei, que é um membro da Câmara da Argentina. O presidente pediu a Simone Tebet para autorizar o financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e, com o dinheiro, o ministro Sérgio Massa, candidato à Casa Rosada, conseguiu um novo acordo para liberar recursos do FMI. Com os destaques do Globo, temos que a Polícia Federal avança em evidências sobre a ação infiltrada de Kids Pretos, tropa de elite do Exército, no dia 8 de janeiro. Vândalos depõem indicam presença de militares em pontos estratégicos na Praça dos Três Poderes. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque sobre Nobel da Química 2023, que vai para pontos quânticos, hoje usados em TVs e iluminárias. E sobre o Vaticano, sínodo testa legado do Papa e pode abrir espaço para mulheres na Igreja Católica. Muito bem. Assinado pelo governo do estado do Ceará para a exploração da mina de Itataia, em Santa Quitéria, onde há uma das maiores concentrações de urânio e de fosfato do Brasil, motivou discurso na Assembleia Legislativa da parte do deputado estadual Sargento Reginaldo. A exploração da mina de Itataia ultimamente foi tema de pronunciamentos do deputado Renato Roseno, atualmente distante do plenário da Assembleia. Roseno era um dos mais assíduos deputados na tribuna do Legislativo cearense, mas já se vão alguns dias que ele não ocupa aquele local de maior visibilidade do Parlamento Estadual. Está bem de saúde, me disseram, mas sua ausência tem sido notada. Antes, Roseno era oposição ao governo. Hoje é um dos aliados do governo. Sua ausência teria alguma coisa a ver com decepção? Bom, mas vamos ouvir parte do que disse o deputado Reginaldo sobre o memorando para a exploração da mina de Itataia. Enquanto deputado, ele era contra a extração de minérios de urânio em Santa Quitéria. Ele era contra, para fazer aquela agenda da esquerda, né? Ambientalista e tal, foi contra. Pasmem, está na matéria do jornal O Povo. Governo do Ceará assina com projeto de extração de urânio em Santa Quitéria. Só o detalhe, eu não sou contra. Eu estou só achando estranho, porque a matéria do jornal O Povo diz o seguinte:
A publicação do memorando de entendimento para desenvolver o projeto Santa Quitéria ficou apenas no Diário Oficial do Estado e não foi publicizado como outros acordos firmados com empresas. Como assim? Um ato da administração pública não é publicizado. A imprensa tem que ir no Diário Oficial descobrir o que é que o governo está fazendo. Está se escondendo de quê, governador? Não quer encarar esse debate de frente? Qual é a importância dele? Ele gera emprego? Ele traz crescimento para o Estado? Atrai negócios? Não sei. Vossa Excelência tem que vir a público encarar esse debate de frente. Está com medo do quê? Dos colegas da esquerda, da extrema esquerda, que vão dizer é um absurdo, vai colocar a população em risco? Venha enfrentar o debate. Vossa Excelência é o governador, e não é o governador para governar para o povo do PT, não. É para governar para o povo de todo o estado do Ceará. Bom, agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, sobre a exploração da mina de Itataia. O deputado Sargento Reginaldo criticou o governo por não ter publicizado esse memorando. O governo publicizou-se. O local de publicidade de todos os atos do governo é no Diário Oficial. O governo publica todos os seus atos, todos, sem exceção. Tem que ser publicizado, os atos oficiais, óbvio, né? Porque os políticos, os conchavos, isso, aquilo, aquilo outro, não são publicados no Diário Oficial. Mas todos os atos oficiais são publicados no Diário Oficial. E esse memorando foi realmente publicado no Diário Oficial do Estado. O fato é que a exploração da mina de Itataia já tem 60 anos que se trata disso. 60. O governador Virgílio Távora tinha como uma das suas metas principais a exploração da mina de Itataia. E era o urânio, porque naquela época o urânio era uma das riquezas do mundo. Quando ele caiu em desgraça, aí não se falou mais na importância do urânio. Mas o urânio está associado ao fosfato. O fosfato é a principal fonte de produção dos implementos agrícolas, de que o Brasil tanto precisa e importa. Hoje o Brasil importa esses implementos agrícolas em grande monta da Rússia. E ele tem o fosfato. O fosfato que temos em Itataia seria suficiente para produzir todos os implementos agrícolas necessários para o nosso agronegócio. Pois essa exploração da mina vem dessa época, de 1960, 70, por aí, 50, 60 anos, e não se fez nada. E não vai se fazer tão cedo. Pode assinar mais memorandos que não se faz. Há uma reação muito grande contra essa exploração. E eu associei na informação aqui sobre esse pronunciamento do deputado Reginaldo a ausência do deputado Renato Rosendo, porque ele é um dos incentivadores dos movimentos contra a exploração da mina de Itataia. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!